Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta sessão e eu quero desde já agradecer a presença de todos os que aqui estão presencialmente, mas também de todos aqueles que virtualmente seguem este momento através da página de Facebook da autarquia. Quero muito especialmente saudar desde já o Sr. Professor Bernardo Almeida, Dr. Rui Maia, agradecer imenso a vossa presença neste momento em que simbolicamente assinalamos aqui um importante marco também na história contemporânea da nossa cidade. Foi há exatamente 5 anos que esta Galeria de Arte Contemporânea inaugurou, mais ou menos também por aquilo que percebemos, acho que foi às 6h30 também, a esta hora que inauguramos a Galeria e o Centro de Estudos Júlio. E é efetivamente um marco muito importante para todos nós vilacondenses, mas também para todos os nós portugueses, porque de alguma forma, ou de toda a forma, assumimos nós, a autarquia, a responsabilidade e o compromisso para com, na altura, para com o filho de Júlio Saúl Dias, de que respeitaríamos todo o seu legado, toda a sua memória e nesta casa faríamos um centro de estudo em que perpetuaríamos todos os seus documentos, todo o seu legado criativo que deixou a todos os portugueses e muito especialmente a nós vilacondenses. E, portanto, ao longo deste período e sob a direção artística do professor Bernardo, temos feito este caminho de preservação, de exposição, de mostrar a todos aqueles que querem conhecer o vastíssimo trabalho de Júlio Saúl Dias dentro destas portas, mas também permitir que o seu trabalho continue a ser estudado. E foi também isso, e agora dirijo-me aqui especialmente ao Dr. Rui, foi também isso que aqui foi feito. O Dr. Rui assumiu a curadoria de uma das exposições que ao longo destes 5 anos foi aqui feito, sobre direção também e orientação do professor Bernardo. Portanto, este momento serve exatamente para nos lembrarmos desta responsabilidade que todos nós vilacondenses temos de preservar e de dar continuidade ao estudo daquilo que é o trabalho do nosso querido Júlio Saúl Dias. E eu passaria desde já aqui a palavra ao professor Bernardo para nos dizer o que é que hoje trazemos aqui. Senhora Vereadora, doutora Oliveira, doutora Marta, está ligado? Então, senhora Vereadora, doutora da Oliveira, doutora Marta, doutora Laura, senhora Maria Emília, Rui, Paiva, minhas senhoras e meus senhores, uma boa noite para todos. Eu vou ser relativamente breve porque não há muito que dizer e há muito para dizer, mas o essencial do que haveria para dizer é acentuar uma vez mais a grandeza deste grande pintor português, que também é um grande artista vilacondense, uma grande figura de artista e de poeta desta cidade, e sinto-me sempre muito honrado de estar ligado a este projeto. Fiquei sempre muito grato a quem me convidou, a saber a família, os testamentários, a Câmara de Vila do Conde, e a todos agradeço o convite que me fizeram, porque desde muito novo conheci o Júlio, não pessoalmente, fugi sempre a conhecê-lo, cruzei com ele várias vezes em miúdo, mas impunha-me uma certa... era tímido e isso impunha-me
algum pudor e não o aproximei, porque comecei muito cedo a ter uma grande admiração por ele. E por razões de família, porque pessoas da minha família, uma tia direita, a irmã do meu pai, mais velha, era casada com um grande amigo de Júlio e de Régio, o Dr. Castilho de Abreu, que foi médico aqui de Vila do Conde, e portanto, de criança vi desenhos e pinturas de Júlio em casa da família, portanto, os meus tios. O meu pai conhecia também a família Reis Pereira, porque o meu avô tinha uma casa aqui muito próximo e, portanto, há entre mim e o Júlio uma aproximação familiar que favorece as coisas. E, portanto, não me foi difícil, quando comecei a trabalhar sobre arte, pensar sobre aquilo que já conhecia. Era o normal, é o que todos fazemos, é começar por aquilo que fica mais próximo. E o Júlio, desde miúdo, tinha atraído a minha curiosidade, interessada na arte, enfim, e motivada pela arte, e evidentemente que é o encontro com as obras dos artistas que nos conduz depois para vocações deste teor, não é? Quer dizer, todos nós temos inclinações de vários tipos, várias possibilidades na vida, e aquelas que nos chamam mais são aquelas que nos marcam mais. E, portanto, eu julgo que também devo ao Júlio ter acabado por enveredar por uma carreira ligada ao estudo de arte, porque as imagens dele de miúdo já me significavam, já me interrogavam. Bom, eu não quero fazer disto uma autobiografia de modo nenhum, mas queria justificar porque é que digo que me sinto honrado por poder fazer este trabalho. E sinto-me honrado então porque, tendo conhecido, à medida que o fui estudando, depois tive a oportunidade de conhecer o José Alberto muito cedo, ainda na década de 80, pouco depois do falecimento do pai, que me chamou, para surpresa minha, pedindo-me um texto, eu era um jovem crítico, pediu-me um texto para um catálogo de uma exposição que se preparava, ou para uma revista, já não me lembro muito bem, e tornamos-nos amigos, e fomos amigos até ao fim, e tivemos excelentes conversas durante muito tempo. Os últimos anos acompanhei-o menos, porque estive fora e porque tive circunstâncias de vida que me impediram de estar tão próximo, mas tive sempre pelo José Alberto uma profunda e sincera estima e muitas vezes falamos do destino a dar ao acervo. E sempre defendi que, idealmente, seria verdadeiramente Vila do Conde o lugar verdadeiro desta obra e deste acervo. E isso por uma razão é que realmente, embora Júlio tenha vivido uma grande parte da sua vida no Alentejo, a que aliás deve imenso, como se vê nesta exposição, porque toda a tradição do barro ele preferiu a tradição do sul à tradição do norte, de Barcelos e assim, que é curioso que na pintura dele aparece figurada também. Todavia, sendo que Júlio pertencia à Vila do Conde, sendo que já havia a casa José Régio, sendo que a própria família habitava a Vila do Conde e, digamos, é uma família ilustre desta cidade, eu entendia neste sentido e creio que, pelas muitas conversas que tive com o José Alberto, também ele entendia isso como o destino natural da coleção. E, portanto, fiquei muito feliz quando, passados uns anos, pude voltar a Vila do Conde, não ainda para o centro, mas para um primeiro passo nesse sentido, que se fez com uma exposição grande sobre Júlio e o expressionismo. Já vão talvez 7 anos, 2009, portanto, ainda mais do que isso. E bom, isso voltou a ligar-me, quer ao Júlio, sobre quem já tinha escrito muitas vezes, nomeadamente em Vida de José Alberto, e reativou o meu interesse e a minha admiração, a palavra mais exata é essa, a minha admiração profunda por uma obra tão grande em termos de tamanho real, só o acervo da Câmara contém cerca de 6.000 obras, mas tão grande no sentido da qualidade, uma obra que eu não me canso de redescobrir
e que permite sempre encontrar novas narrativas, novas ideias, novas perspectivas. Isso só um grande artista pode fazer. Por isso, quando falo da honra que tenho, falo disto, falo da possibilidade de trabalhar sobre um espólio de um grande artista. Portugal não tem muitos grandes artistas, em número. Tem alguns grandes artistas e depois tem artistas mais ou menos circunstanciais, artistas que seguem escolas, artistas que são bons profissionais e que são interessantes, mas que não chegam para fazer uma grande diferença na história da arte. Mas Júlio pertence precisamente à outra família, a dos que chegam para fazer essa diferença, como Amadeu, como Eloy, como Alvarez e como alguns mais ao longo do século XX e hoje, porventura, também. Não sei, nunca contei, portanto, não gosto de pôr as coisas nesses termos, mas se houver 30 grandes artistas em Portugal, no último século, é muito. Os outros são continuações desses grandes nomes. Mas não tenho dúvida nenhuma que Júlio pertence a essa pleiade e não tenho dúvida nenhuma também que, à medida que o descubro, percebo melhor porque é que intuitivamente, desde muito cedo, para além das recordações de infância, a obra dele me falou com tanto vigor e me chamou com tanta força, porque nós somos chamados, não é? Nós andamos... Se estivermos atentos e se vivermos com alguma consciência do que é o mundo simplesmente chama-nos e, portanto, vamos sendo chamados por isto e por aquilo. É fácil viver quando atendemos ao que nos chama. E Júlio chamou-me muitas vezes e eu estou muito contente de poder ir ao encontro desse chamamento, dando o melhor que sei nesse aspecto. E o melhor que sei consiste em tomá-lo a sério, escutá-lo naquilo que ele é, e não duvidar daquilo que ele conta. Todos os grandes artistas falam connosco e, portanto, a partir do momento em que nos pomos numa posição de os atender e de perceber o que é que eles querem dizer-nos, eles vão abrindo o seu segredo. É lento o abrir de um segredo por parte de um artista, mas vai-se fazendo. E no Júlio, embora eu conheça bem a obra e a tenha estudado muito, eu descubro sempre mais algum elemento, mais algum fator de pesquisa, mais algum ponto onde posso reforçar a minha admiração. E, portanto, este trabalho que venho fazendo aqui é também um motivo de uma grande alegria para mim, porque permite-me enaltecer qualquer coisa que é grande, mas que estava na sombra. Porque é preciso dizer que o Júlio é um artista que, mercê de circunstâncias culturais portuguesas típicas, foi deixado na sombra durante demasiado tempo. É claro que era um artista de culto. Algumas das melhores coleções, eu estou a pensar concretamente, por exemplo, a coleção Abreu, que foi longamente a maior coleção de arte que se fez em Portugal, que depois passou para o banqueiro Jorge Brito e mesmo a coleção Gulbenkian, desde muito cedo integraram peças e peças muito bem escolhidas da obra juliana. Mas, e mais alguns colecionadores digamos, raros, atentos, não ao que é moda, mas ao que importa. Mas isso, em Portugal, onde não houve museus durante muito tempo, onde a própria história da arte chegou tarde, onde a crítica da arte veio demasiado empurrada por conceitos afrancesados e por aí fora, impediram que houvesse mais cedo uma percepção exata da importância desta obra. Achei interessante. Aqui há uns tempos fizemos uma exposição em que acolhemos uma coleção Millennium e veio a curadora da coleção, que numa certa altura, no meio da sala, porque fizemos uma pequena sala de acolhimento, e ela, quando chegou a ver-se falar, disse: eu devo dizer que estou surpreendida porque não conhecia este lado do Júlio. Eram fundamentalmente obras dos anos 20, chegavam até 30, portanto era mesmo, a ideia era mesmo mostrar que o Júlio tinha começado muito cedo, mostrar ao público. Mas esta colega, historiadora de arte, de repente não conhecia. Ora,
eu posso perguntar, mas que país é este em que os historiadores de arte não conhecem os artistas? É uma coisa muito estranha, que me ocorre pensar em certas noites de insónia, o que é que teremos feito de mal ao mundo para que tanta injustiça se faça, não é? Um artista como o Júlio, em qualquer outro país, estava reconhecido digamos, consagrado ao mais alto nível. E, de facto, o trabalho deste centro tem sido fundamentalmente vocacionado pela vontade, pelo desejo de repor o Júlio no sítio onde ele pertence. Aí tenho tido um apoio inexcedível, quer da equipa do centro, que aqui agradeço na pessoa da doutora Laura, mas que depois tem outros colaboradores, longamente a Arminda, o Rui, que agora integra a própria equipa, e graças a esse apoio também a minha vida tem sido mais facilitada. Mas o grande fulgor está na obra. O resto basta um carpinteiro humilde para fazer uma mesa, quer dizer, mas quando a madeira é muito boa, faz-se uma mesa muito boa, não é? E é isso de que se trata quando se olha para a obra do Júlio. É uma obra fulgurante, é uma obra sempre surpreendente, é uma obra que se relê de exposição para exposição. Eu tenho feito essa experiência, nomeadamente mudando, por exemplo, usando o mesmo quadro em várias circunstâncias e mudando as relações com outros trabalhos. E isso fala sempre de uma forma diferente, mostra sempre outros aspectos. Por exemplo, nesta exposição, embora não seja para falar desta exposição que aqui estamos, nesta exposição, em todos os quadros se vê cerâmicas. É esse o programa, é isso que se foi buscar. Não foi preciso um grande esforço. Assim, vamos escolher as obras do Júlio em que as cerâmicas estão presentes, diretamente ou indiretamente, seja pela forma do desenho, seja pela tipificação da figura, seja pelas próprias obras onde as cerâmicas ocorrem. E são imensas. E então, obras que já apareceram noutros contextos, a propósito da mulher, também já fizemos as figurações do amor, já fizemos as figurações sociais, temos tentado fazer, digamos, muitas formas de abordagem. É sempre o mesmo Júlio e é sempre outro Júlio. Isto é, basta mudar a proximidade, por exemplo, nesta exposição a maior parte dos desenhos e colagens são inéditos, não foram vistos antes. E são surpreendentes porque já é outro Júlio ainda. E é isso que mostra a que ponto um artista tem tamanho e resiste e não fica repetitivo voltar a ele. Sobre o dia de hoje, evidentemente que tudo o que eu disse decorre do facto de, ao longo destes 5 anos, ter sido possível fazer este trabalho. E esse trabalho ficou assinalado com a edição de um primeiro livro, Júlio, agora um segundo, Júlio 2. Espero que adiante façamos um Júlio 3 e assim sucessivamente, comigo ou sem mim, quer dizer, o que importa é que isto seja feito e que isto continue sempre a funcionar, porque a obra pede-o, a cidade merece-o e Portugal acaba por acordar, como sempre, quer dizer, mais dia menos dia acorda e percebe o que é que tem em frente. O Amadeu levou 60 anos a ser descoberto, portanto também não precisamos de ficar demasiado preocupados, deve estar quase também para o Júlio e para mais alguns. Portanto, a situação é deste teor. Mas para que isso aconteça, é preciso que um trabalho destes seja continuado no tempo, seja levado a sério, seja mantido com a paciência que a arte pede. Era Lawrence Turrell que dizia que a arte é uma longa paciência. E a longa paciência pode ser também a longa paciência de esperar que um grande artista atinja, digamos, o ponto do não retorno, o ponto em que já não se pode não dar por ele mais tempo. Há uma coisa que eu tenho que dizer também, hoje que se cumprem 5 anos sobre a existência deste centro, é que lamento, evidentemente, que a imprensa não dê mais sinalização da importância do trabalho que aqui se realiza. Não estou a falar do meu trabalho, estou a falar do que aqui se vê da obra do Júlio, estou a falar da própria obra do Júlio. Haveria que
Haveria que desafiar mais, talvez, a imprensa portuguesa nacional, no sentido, porque evidentemente que a imprensa local dá importância, dá sentido, fala e bem, mas o Júlio não é um pintor vilacondense, ponto. É um pintor vilacondense de dimensão nacional. E é preciso que essa dimensão nacional lhe seja restituída quanto mais cedo melhor. Porque é o país todo que tem a ganhar com isso. Porque, como digo, e aí falo como historiador de arte, realmente não há assim tantos artistas em Portugal que se possa dizer, bom, e depois também há aquele, não sei o quê. Bom, não é uma coisa para fazer assim. O Júlio pertence ao campeonato maior, pertence à divisão mais alta e é, durante muitos anos, durante os primeiros 50 anos do século XX, um dos mais importantes artistas que Portugal teve, e aí já não se contam nas dezenas, contam-se por uma ou duas mãos. E, portanto, esta descoberta que continua por fazer, ele é respeitado. Claro que ninguém diz mal do Júlio, não estamos a falar disso. Estamos a falar é que não aparece tão citado como deveria. Estas exposições, por exemplo, esta exposição irá, por protocolo que a Câmara oportunamente estabeleceu com a Câmara de Estremoz, irá uma parte dela a Estremoz. Bom, mas eu ficarei contente no dia em que souber que estas exposições são pedidas em Lisboa por uma instituição qualquer séria que acolha e que compreenda a importância de fazer este trabalho. Basicamente era isto que queria dizer. Queria agradecer uma vez mais o convite que me foi feito aqui há uns 5 anos atrás, faz hoje 5 anos, porque esse convite tem-me permitido fazer um trabalho que julgo que é útil à comunidade e que me faz sentir honrado. Agradeço a honra que me deram. Muito obrigado. Bom, muito boa noite a todos. Um cumprimento especial à Sra. Vereadora, doutora Dália Vieira, a quem aproveito para parabenizar, nomeadamente a Câmara Municipal de Vila do Conde, por mais uma belíssima edição dedicada aos artistas de Vila do Conde e à sua cidade e à cultura. Cumprimento ao professor Bernardo Pinto de Almeida, a quem agradeço também desde já as palavras carinhosas com que abre o texto que eu dedico à exposição, em qualidades que eu espero continuar a conservar e que espero, sobretudo, que o professor continue a identificar em mim. Relativamente à exposição, que é a parte que me cabe neste processo, ela é a segunda exposição do primeiro ciclo, Mapas da Imaginação e da Memória, e ela toma o subtítulo de uma obra de colaboração entre José Régio e Júlio Saúl Dias, que é a obra Fado. Por isso é que a exposição se intitula Versos de José Régio e Desenhos de Júlio. E ela, mais do que uma função contemplativa ou louvatória, como quase todas as exposições têm, ela tinha uma função de equacionar e problematizar a possível relação que existiria entre a pintura e a obra de desenho de Júlio com a relação com a poesia, na relação com a poesia de José Régio e, sobretudo, uma poesia muito particular de José Régio, que é a sua obra Fado. É um outro tom a que Régio não estava habituado. Aliás, ele próprio, nas cartas que redirige a Júlio, mostra algumas renitências e algumas dúvidas da forma como essa obra iria ser aceite pela crítica, porque realmente ela destoaria daquilo que seria até à data, portanto, a 1940, toda a produção literária e poética de Régio, que começa, como sabem, em 1926 com os poemas de Deus e do Diabo. E que também não é por acaso que é a capa de Júlio que vai abrir esta mesma primeira publicação. Bom, pegando então nesta obra de colaboração de 1940, mas começa a ser planeada nos finais de 1938, nós queríamos entender este ser híbrido que era o volume de poesia Fado. Porquê? Porque ele é simultaneamente um livro de poeta e é simultaneamente um livro de artista, onde duas identidades artísticas e duas linguagens artísticas completamente diferentes se apoiavam dentro da mesma superfície.
Isto acontece em 40 e não é estranho que aconteça pós a grande experiência da década de 30 com a apresentação pública de Júlio, desde o primeiro Salão dos Independentes em 1930, passando pelo Salão de Inverno em 32 e a grande exposição individual em 1935. E exatamente a falta de adesão que ele tem no domínio entre os seus pares, entre os artistas, não é? E a crítica que havia sido, na década de 10, incapaz de acolher e compreender a proposta de Amadeu, mostrava-se exatamente em 1935, ou durante a década de 30, essa mesma incapacidade. E é interessante ver como é que Júlio, em toda a década de 30, logo em 1931, com o lançamento do álbum Música, que mais uma vez também associa a palavra de Régio, não é? Portanto, o subtítulo deste álbum de desenhos é Palavras de José Régio. Não é também menos importante, em 1934, o álbum Música com as palavras de Adolfo Casais Monteiro, portanto, um presencista de primeira linha, não de primeira linha, mas associado à primeira linha, que não esteve associado ao ano fundador, e também ao desenvolvimento do alter ego de Júlio, que é Saúl Dias, logo em 32, com Mais e Mais, 34 tanto e 38 ainda. É também interessante pensarmos que a década de 40 é um ano de silêncio para Júlio. É um ano de silêncio na pintura, porque ele abandona a pintura nessa década e só retoma na década de 70, numa proposta completamente diferente, e é igualmente importante perceber que a década de 40 é um silêncio na sua própria poesia. Se nós tentarmos cronologicamente localizar os volumes de poesia que vão saindo, ele faz, na década de 30, publica 3 volumes de poesia, a década de 40 é um silêncio pleno, e só depois Sangue, em 52, é que quebra este silêncio, e progressivamente ele vai publicando um volume por década. A exposição pegava então neste livro, na questão do livro, enquanto espaço quer de coabitação das duas personalidades artísticas, que era José Régio e Júlio, mas também o próprio Saúl Dias, dentro desta questão que falamos há pouco. Ela estruturava-se em 4 salas, tirando partido da arquitetura da própria galeria, sendo as 3 primeiras dedicadas à relação, ou pretendendo uma relação e um questionamento ao público das possíveis afinidades ou distanciamentos entre a produção plástica de Júlio e a poesia de José Régio. Havia na terceira sala um espaço intermédio de transporte para a quarta e última, onde havia um elemento áudio que eu considerei bastante particular, que era a possibilidade de ouvirmos a poesia de Régio e a poesia de Saúl Dias, dita pelos próprios ou na voz dos próprios autores. E a exposição terminava na quarta sala, onde o esquema se invertia, ou seja, já não era o José Régio a ceder a palavra, era o Saúl Dias a ceder a palavra aos desenhos de Régio. E é exatamente dentro deste esquema que a exposição se organizava. Como dizia há pouco, esta exposição não tinha uma função meramente contemplativa, tinha exatamente essa função de questionamento e de criação de alguma instabilidade no visitante e no seu público. É interessante relembrar que esta última sala depois acabou por ter um desdobramento ano passado na exposição O Lugar do Desenho, na obra de José Régio, também acolhida nesta galeria, dando continuidade a uma linha de trabalho que me parece bastante interessante e significativa, que é a relação entre estes 2 irmãos e figuras maiores, quer da cultura vila-condense, mas também nacional, conforme o professor Bernardo referia. Muito obrigado a todos. Peço só uma palavra só para dizer 2 pequenas frases que esqueci. Uma, precisamente, relativa a essa outra exposição, de que saiu um magnífico livro, que o Rui organizou, e que mostra a que ponto este centro reverbera já, digamos, e faz rede com outras instituições vilacondenses, nomeadamente com a Casa José Régio, e, portanto, permitindo recolocar Júlio também nessa ordem. E uma palavra que seria injusto esquecer para a Daniela Barca, que tem feito um excelente trabalho de design e a quem devemos este livro e que eu não queria esquecer no agradecimento também. Muito obrigado.
Bem, estamos praticamente a dar por encerrada esta sessão dos 5 anos da inauguração desta nossa Galeria Júlio e Centro de Estudos. E eu queria também deixar só aqui umas brevíssimas palavras para agradecer uma vez mais ao professor Bernardo, ao Dr. Rui, a todos os técnicos, na pessoa da doutora Marta, da doutora Laura, que diariamente tratam com tanto carinho este nosso espaço. Mas dizer também que hoje saímos daqui com um bocadinho mais de conhecimento e com mais responsabilidade nos nossos ombros. Porque se o professor Bernardo dizia que Júlio, inquestionavelmente para todos nós que aqui estamos e para aqueles que assistem via Facebook a esta sessão, dizia que Júlio inquestionavelmente é ou deveria ser, e é para nós, um artista maior do nosso país. Nós temos aqui uma responsabilidade de o fazer chegar ainda mais longe, porque sentimos que essa é também a nossa responsabilidade. E tudo faremos neste sentido. Dizer que a autarquia está efetivamente empenhada por que rapidamente Júlio Soudias seja o artista a estar presente no lugar onde merece, que estamos muito felizes de o ter aqui, mas que sentimos todos que pode estar em outros espaços do nosso país e fora do nosso país também. E, portanto, queria deixar também uma palavra de especial agradecimento a todos vocês que cá estão, porque este período particularmente duro e difícil nós tivemos que até restringir o número de pessoas que pudessem estar presentes neste momento e agradecer o vosso interesse e a vossa presença. Uma palavra especial também de profundo agradecimento em nome de todos os vilacondenses à família de Júlio Soudias, que aqui está também representada, pela entrega que faz aos vilacondenses, aos portugueses e, desejavelmente, ao mundo deste espólio. E para que todos nós possamos levar esta palavra, este momento e esta memória e este artista também um bocadinho mais longe, a Câmara Municipal, como já aqui foi dito, editou o Júlio II, este livro, que concentra ou que representa aqui 5 das exposições que ao longo destes 5 anos também estiveram aqui presentes. E, portanto, que hoje temos o prazer de, em nome da Sra. Presidente da Câmara, a doutora Elisa, deixar um exemplar a cada um de vós. E terminamos assim desta forma. Agradecer muito a vossa presença e que para o ano cá estaremos noutro contexto. Muito obrigada.